Assim? Então tá. Olá, eu sou o Campoelho, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Começando mais uma segunda-feira, uma semana de um pouco mais de desânimo. Por causa que voltou às aulas, agora já tá tudo normal. Já tem que voltar a estudar tudo normalmente, acordar de manhã cedo, não poder ficar até 10 horas na cama vadiando, sem ter aquele problema de tarefas. Mas agora sim, como vocês já sabem, como sempre, começando lá de baixo, pelo futebol catarinense e pelos mais fracos, e assim vai subindo. Começando pelo Joinville, que mais uma coisa normal, o Joinville perdeu por 2-0 para o Tupi. Aí não tem muito o que falar, já que o Joinville já está rebaixada e o Tupi também está bem próximo de já cair para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Criciúma, agora sim, subindo, indo para a Série B. O Criciúma venceu o Vila Nova por 1-0 em casa, com um gol do Liel. O Liel que é um dos que eu mais critico aqui, só que é mais assim, para criticar o time do Criciúma em geral. O Criciúma, um dos seus principais jogadores hoje é o Liel, sem dúvida. Um dos jogadores que mais está marcando gol essa temporada é o volante. O Liel fez o gol da vitória aos 83 minutos de partida, um gol de cabeça, depois de um cruzamento até que bonitinho do jogador do Criciúma. O Liel cabeceou praticamente sozinho, subiu sozinho e fez o primeiro gol da partida e o único também. Esse gol fez o Criciúma sair da zona de rebaixamento, finalmente, depois de algumas rodadas, deve ser lá desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Por aí o Criciúma estava na Série B, estava na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, e com essa vitória ele saiu da zona de rebaixamento finalmente. Se o Criciúma engatar mais umas 3 vitórias seguidas, quem sabe, ou 2, já pode se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento e poder respirar um pouco mais nesse Campeonato Brasileiro. Já temos alguém aí no começo, Ralha? Abraço pro Wagner Serafim. Abraço pro Clezinho Floripa. Abraço pro Clezinho Floripa. Abraço pro Ludgero Boing. Abraço pro Alan Jones. Abraço pro Fred Félix Carrilho. Abraço pra Isabela Sorato, que foi que ganhou a caneca da sorteio na Rally. Abraço pra Alana Bordignon. Abraço pra... boa tarde pra Dayana Oliveira. E abraço para Arleise Panha. Então agora sim, voltando para cá, futebol catarinense continuando na Série B, já que é a divisão que mais tem clubes catarinenses. O Avaí
que tá lá em cima do Campeonato Brasileiro, bem diferente do Criciúma, tá brigando para não cair. O Avaí já tá em uma situação completamente diferente. O Avaí tá brigando para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que dessa vez não foi muito bem, já que empatou por 0-0 com o CSA é segundo colocado. Só que time que quer subir tem que vencer, não importa quem, tem que ganhar até do Fortaleza, lá na casa do Fortaleza mesmo, não importa o time que tem vir de frente, tem que bater como fosse iguais mesmo, não importa o time, não importa o escudo, ela tem que bater de frente para o time que quer subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas todo mundo sabe que qualquer um desses quatro aí que subir, Fortaleza, CSA, Avaí e Figueirense, vão brigar para não cair no outro ano, já que esse ano a Série B só tem clubes, vamos dizer assim, fracos para a Série A comparado aos times da Série A. Os da Série B esse ano são muito mais fracos mesmo. Tá acontecendo até algo raro nesse Campeonato Brasileiro, é que um time sobe da Série B de um ano e no outro já está classificando para Libertadores, que é o caso do Internacional. Subiu esse ano para a Série A novamente e já está classificando para Libertadores de novo. Agora um jogo que foi um pouco horrível de se assistir foi do Paysandu e Figueirense. Foi um pouco bom, por causa que o bom, na verdade, não teve nada, vamos dizer assim. O Paysandu venceu o Figueirense por 2-0, só que o Figueirense, o time perdeu um pouco a cabeça e teve 3 expulsos lá pelos 82 minutos de partida. Por ali, teve 3 jogadores expulsos do Figueirense, já estava 1-0 Paysandu. E depois, praticamente no último lance da partida, foi o time do Paysandu, ampliou para 2-0. O Paysandu que veio aqui e levou 4-1 do Criciúma. Agora sim, o Figueirense vai enfrentar um time teoricamente bem mais fraco que o Figueira. Vai enfrentar o CRB, que empatou com o Criciúma, acho que foi rodada antes dessa, empatou com o Criciúma por 0-0 em casa, o CRB. Então o Figueirense, que vai jogar no Orlando Scarpelli, tem a obrigação de vencer, já que querer continuar no G4. Agora sim, na Chapecoense, geralmente não tem muitas notícias no futebol catarinense, por causa que fica sempre na Série A. Mas a Chapecoense trouxe um atacante muito bom mesmo, que foi o Vitor Andrade. Ele jogava no Santos, foi para a Europa, voltou agora e agora vai vir emprestado para a Chapecoense até meio do ano que vem. Depende se a Chapecoense querer. Esse contrato ficou, a Chapecoense querer ficar com ele até o final do ano, fica. Se querer ficar até meio do ano que vem, pode ficar também. Depende do rendimento do jogador. Se ele tiver alto nível, ele pode ficar até meio do ano que vem. Se ele tiver em baixa, ele só for até o final do ano, a Chapecoense pode liberar ele novamente para o time do Santos. Agora indo para o futebol nacional, indo para o time do Santos, continuando ali no Santos. O Cuca, que ninguém esperava que ia ser anunciado no Santos, por causa que ele fez história no time do Palmeiras, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, e agora foi anunciado no time do Santos. Ninguém esperava, todo mundo esperava um Luxemburgo, algo do tipo. Daí veio lá o Santos assim do nada, não tinha nem especulação nada, e contratou o Cuca. Foi muito aleatório essa contratação do Cuca, ninguém esperava mesmo, e foi anunciada praticamente uma hora atrás, em tudo que é site esportivo foi anunciado, só dá de falar disso mesmo, já que ninguém nem esperava o Cuca ir treinar o time do Santos. O Cuca foi até especulado dessa vez no Palmeiras, já que antes do Filipão, o Palmeiras tinha demitido o seu técnico, Roger Machado, e o Cuca foi especulado novamente, para se ele quisesse voltar a treinar o Palmeiras. Só o Palmeiras não quis, e foi lá o Santos já trouxe o Cuca. Com certeza é uma das melhores opções do mercado. Comparado a Zé Ricardo, essas opções, o Cuca é muito mais vitorioso do que eles. Continuando em São Paulo, e indo para o São Paulo mesmo. São Paulo que pode perder um dos melhores jogadores do seu time nos próximos dias. Só não vai perder para um time qualquer, vai perder por um dos maiores da Europa de todos os tempos, clube que tem, se não o maior clube da história da Itália, que é o time do Milan, o segundo time que mais tem Champions League, e é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio pode ir por empréstimo e jogar lá na Itália, jogar no Milan, já que o Milan não quer contratar agora, porque não sabe como o Rodrigo Caio vai atuar, se ele vai ser, como pode ser, como é que é, entrosar, se ele vai se entrosar lá no futebol europeu, com seus amigos. Caso ele vá bem lá, o Milan vai lá e contrata o jogador, ele fica em definitivo lá na Itália, lá no Milan. Caso ele fique mal, ele volta de novo pro São Paulo, depois tenta outras vezes, outras oportunidades lá na Europa. Rodrigo Caio, que é bastante especulado também para jogar a próxima Copa do Mundo. Já temos mais alguém, Ralha? Ele tá onde? Na Alemanha? Ih, tá um pouquinho longe, né, Ralha? O rapaz
Floripa, então pode ver que deve estar lá curtindo alguns estádios, siga da Iduna Park, que é, não, se tu estiver aí perto do estádio do Borussia Dortmund, pode ir lá, que é um estádio completamente perfeito. Tenho sonho sim em visitar lá, por causa que é um dos estádios que tem a maior média de público da Europa, toda a partida 81 mil, 80 mil pessoas no jogo do Borussia Dortmund. Vai permanecer na liderança da série por muito tempo, que tu acha? Na verdade, o Flamengo tem um problema a mais que o São Paulo. Não é problema, é bom, só que também não é muito bom. O Flamengo disputa 3 competições: a Copa do Brasil, disputa a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo, só o Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato Brasileiro vai ser totalmente focado para o time do São Paulo. Já o time do Flamengo tem que focar em 3 competições, tem que meio que rachar o elenco para dividir essas 3 competições. Mas todo mundo sabe que o foco do Flamengo é a Libertadores e não o Campeonato Brasileiro. Mas provavelmente o Flamengo não deve ficar na liderança nas próximas rodadas. São Paulo vem jogando um pouco melhor que o Flamengo também. Mas agora que volta a Copa do Brasil e a Libertadores, o Flamengo vai deixar um pouco o Campeonato Brasileiro de lado e vai focar mais ainda na Libertadores. Então, para mim, eu acho que o Flamengo não vai continuar na liderança nas próximas rodadas. Daqui 2 ou 3 rodadas já vamos ver o São Paulo como novo líder do Campeonato Brasileiro. Mais alguém, Helio? Abraço para Priscila Matiola Mendes. E abraço para Magali Silva. Abraço para o Flávio Ferreira. Ele já foi no signo da Iduna Park. Provavelmente deve estar foi para trabalhar alguma coisa ou para visitar mesmo. A maioria dos brasileiros vão para lá, vão para trabalhar, né, Rally? Ou vão lá para a Alemanha para trabalhar, fica um tempo, depois volta, depois vive uma vida muito melhor aqui no Brasil, sem dúvida. Agora sim, continuando o futebol nacional, o Paulão, todo mundo sabe, é o zagueiro que todo clube gostaria de ter. É um sonho qualquer clube ter o Paulão. Ah, tá, só gelateria é uma sorveteria, então. Ficou mais ainda comum ainda, porque quem vai pra lá é pra fazer sorvete, né? O sorvete lá, será que é muito diferente daqui, velho? Então, pode botar aí pra nós o Clezinho, se o sorvete daí é muito diferente desse aqui do Brasil. O Paulão, né? Abraço pro Everaldo Cides Rocha, também é outro aí, só que daí já é cachorro quente, né? Abraço pro Wilson Maciel. E abraço para Rosemary Botsam de Oliveira. Então agora sim, o Paulão, que é aquele zagueiro que jogou no Vasco, jogou no Internacional, principalmente no Internacional, ele tá de saída, já tá sem clube, já rescindiu com o Vasco, ele já tá em BH para assinar com o América Mineiro. Isso mesmo, o Coelho, um dos tá bem próximo de ser rebaixado do Campeonato Brasileiro da Série B ano que vem. O Paulão pode estar indo para lá para ser mais um reforço. Outro foi o Wesley, que acabou de chegar lá, jogou no São Paulo, Palmeiras, tudo. Foi um baita de um reforço. E outro agora pode ser o Paulão, também vai somar bastante no time do América Mineiro. Agora sim, o último ali de São Paulo, das notícias de São Paulo, é que o Sérgio Dias foi anunciado agora há pouco no clube do Corinthians já. Ele já é jogador do Corinthians, vai ficar por empréstimo também de um ano até meio do ano que vem, ou até final do ano que vem. Vai jogar algum tempinho. Só lembrando que o Sérgio Dias vem de lesão. Ele é do Real Madrid, vem por empréstimo, só que ele vai demorar mais ou menos um mês até poder atuar pelo clube do Corinthians. E provavelmente agora, se ele for atuar, ele vai pegar um banco do Romero. E o outro é o Ângelo Aros, que é um jogador chileno, jogava na LDU, agora é do Corinthians. Ele tem 21 anos e vai vir para substituir o Rodriguinho. Todo mundo sabe que vai ser muito difícil alguém conseguir substituir o Rodriguinho. Agora indo para o resultado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi aberta por Ceará e Fluminense. O resultado que ninguém esperava foi a vitória do Ceará sobre o Fluminense. O Ceará venceu por 1-0 o Fluminense. Venceu assim, um gol que ninguém esperava também. Todo mundo achava que o Fluminense ia vencer muito fácil o time do Ceará. Todo mundo botou até o Pedro no Cartola. Achava que o Pedro ia mitar no Cartola e acabou complicando bastante pessoas. O Vasco foi a segunda partida do Campeonato Brasileiro às 11 da manhã no domingo. Levou um chocolate do Corinthians mais uma vez. Já tá normal, nós vemos o Vasco sendo humilhado no Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu por 4-1 o Vasco e eu já tô com a minha vida feita por causa de um negócio. Eu vi tudo. A gente morre e não pode não ver tudo nessa vida. Eu vi uma coisa que
não sei se mais vai acontecer na história do futebol. O Romero marcando 3 gols. É isso aí mesmo, eu cheguei a printar o negócio, vai ter print ali até o celular, para caso um dia o Romero faça novamente, que eu acho que vai ser quase impossível o Romero marcar 3 gols em uma partida de novo, igual marcou contra o Vasco. Romero que depois voltou à Copa do Mundo, ele já tem 6 gols em 4 jogos, tá vendo a sua melhor fase no Corinthians, sem dúvida, agora que ele tá jogando como atacante. A partida acabou 4-1 Corinthians, o Jadson marcou um gol de pênalti também, mas o placar foi aberto pelo Vasco, com gol de pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo, com gol do Iago Pikachu, que é o melhor jogador do Vasco, sem dúvida. A outra partida foi Palmeiras e Paraná, também de manhã. O Palmeiras venceu 3-0 Paraná, 2 gols do Bruno Henrique e um do Lucas Lima. O Cruzeiro, que aí também é um dos times que vem um pouco mal, perdeu para o Corinthians, agora perdeu para o São Paulo. O Cruzeiro perdeu por 2-0 para o time do São Paulo, lá no Mineirão. O segundo gol do São Paulo que saiu depois que o Barcos perdeu um pênalti. O Barcos foi lá, perdeu o pênalti do Cruzeiro, depois deu 10 minutos, nem isso, o Everton Fly ampliou para 2-0 o gol do placar do time do São Paulo, que continua brigando na liderança, e como eu falei, talvez nas próximas rodadas já vire líder de certeza. O Atlético Paranaense venceu o Vitória por 4-0 e já causou a demissão do Wagner Mancini. Já foi demitido do Vitória, já perdeu o clássico por 4-1 lá para o time do Bahia, e agora já perdeu mais uma vez, perdeu por 4-0 o time do Atlético Paranaense. E outro jogo também teve bastante gols, foi Flamengo e Sport. Primeiro tempo acabou 1-1, e depois no segundo tempo o Flamengo deslanchou, fez 4-1 de uma vez no time do Sport, e o Uribe marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Alvinegra não, rubro-negra. O Internacional venceu o Botafogo por 3-0. Lembrando que a média de gol nessa rodada foi perfeita. Enquanto eu tava vendo o jogo do Botafogo, eu tava a média de 3 gols por partida. E agora não sei mais quantos que tá, nem vi depois. A Chapecoense empatou por 1-1 com o time do Grêmio. O Grêmio que o gol marcado foi pelo Pepe. E agora da Chapecoense eu não tô lembrado. Mas o Grêmio também não tá muito bem nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio sempre focado na Libertadores e Copa do Brasil, igual o Flamengo. E agora o resultado inesperado por todo mundo, ninguém esperava que ia acontecer, é o do Santos e do América Mineiro. O América Mineiro deu 2 chutes ao gol, sendo que uma foi em chance real, foi o gol marcado. Já o time do Santos finalizou 31 vezes com 13 chances reais de gols, mas somente o João Ricardo, que é o goleiro do América Mineiro, teve que fazer 2 defesas difíceis. Então vamos dizer assim, 29 chutes inúteis e 2 foram fazer um pouco de trabalho, e aí tá trabalhar um pouco mais da finalização do time do Santos. E hoje, que encerra a rodada, 16ª rodada, é Bahia e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que também tá brigando lá em cima da tabela, e o Bahia que tá brigando para não cair, como vocês já sabem. E essa semana já volta a Copa do Brasil, finalmente, já vão para as quartas de finais. Anunciado que a Copa do Brasil esse ano está muito mais focada do que nos outros anos, mas que a premiação esse ano dá muito dinheiro, é 67 milhões. Se o Corinthians ganhar, já ganha mais do que vendeu com os 4 jogadores titulares, o Sid Clay, o Rodriguinho, o Balbuena e o Michael ganhou 57 milhões. Se ganhar a Copa do Brasil, já ganha mais do que ganhou com as 4 vendas. A Copa do Brasil, que vamos ter Santos e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, Corinthians e Chapecoense. Desculpa, eu tô com a garganta um pouco irritada. O Santos e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, Corinthians, Chapecoense, Bahia e Palmeiras. Santos e Cruzeiro devem passar. O Cruzeiro, que é um time muito mais preparado que o do Santos. Flamengo e Grêmio, aí eu já vou de Grêmio para classificação. Corinthians, Chapecoense, aí eu acho que passa o Corinthians. E Palmeiras e Bahia, passa Palmeiras, sem dúvida. Só lembrando que Santos, Grêmio, Corinthians, Bahia fazem a primeira partida em casa, depois a segunda fora de casa. Só lembrando que quem assiste futebol sempre prefere fazer a decisão em casa. Tem mais aquela pressão, é sempre um jogo mais decisivo e ter o apoio da torcida é sempre melhor. Já temos mais alguém, Hélio? Eles preferem de lá então do que o daqui. Tá. Só vou ler o comentário aqui do Clezinho Floripa. São todas italianas, trabalhamos aqui pro italiano, fazendo sorvete pros alemães. O salário nosso é muito bom, comparado com o do Brasil, mas 600 euros por aqui, mais livre de tudo essa comida, por mês. Livre? Então ele é o 1.600 livre. Já é um salário
bastante superior. Tem aqui já que o salário mínimo é bem baixo daqui. Daí, quantos que tá o euro hoje? Uns R$ 4 por aí? É, tem isso também, né? Se for com a família, ainda sente um pouco menos de saudade, né, Ralho? Mas quando alguém vai sozinho, deve ser um apego imenso. É igual quando muitos jogadores vão pra fora, acho que é tudo uma maravilha, mas chegam lá, sente falta da família e tudo. Teve até o aqui de Boa da Fumaça, que tinha ido jogar na Itália, futsal, e agora já acabou voltando. Cara, então provavelmente ele deve estar assistindo a situação do Criciúma que não tá muito confortável depois dessa última vitória deu, deu até de dar aquela respirada depois do coisa do Criciúma, depois da vitória sobre o Vila Nova, que agora eu não quero me iludir, mas a Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem vai vir de certeza. Agora você. Ele falou que vai trazer uma camisa do Dortmund pra mim. Ó, se puder trazer, eu agradeço, certeza. Só me falar onde é que eu vou buscar, eu vou buscar, sem certeza. Principalmente se for do Marquinhos Reis. Mas já agradeço aí, Clezinho, Clezinho Floripa. Pode estar aqui todo dia. Não, todo dia não. Segunda, quarta e sexta, às 3 horas da tarde, que eu vou estar aqui, sim, falando do Criciúma também. E dos outros clubes catarinenses também. Mais alguém, Helio? Não? Então tá, então vou voltar pra cá. Já estamos em 20 minutos do programa, temos mais 10 minutos, mas também já tá terminando. Indo pro futebol europeu, continuando aquelas especulações, todo mundo já sabe. A Juventus tá muito próximo de anunciar o Pogba. Pogba que antes de ir pro Manchester United, ó, a carreira dele começou assim, ó, começou no Manchester United, foi pra Juventus. Ele saiu menosprezado no Manchester United porque era um jogadorzinho qualquer de médio pra ruim. Foi para a Juventus, todo mundo sabe, estourou, foi vice da Champions, um dos melhores meio-campistas do mundo. Foi para Manchester United, não tá dando certo, vai voltar para a Juventus de novo. O Manchester United pagou uns 110 milhões de euros por aí, e agora ele vai voltar para o Juventus por mais ou menos 900 milhões de reais, que deve ser alguma quantia aí, 200 e poucos milhões de euros. Vai sair até quase o dobro do que o Manchester United pagou, ele vai voltar para a Juventus. Agora sim, um rival da Juventus que tá fazendo um bafafá nessa janela de transferência, que é a Roma. A Roma, todo mundo sabe, perdeu o Malcom, quando o Malcom praticamente estava no aeroporto já para ir para Roma, perdeu o Malcom para o Barcelona. E agora está bem próximo de anunciar ou o David Neres, que é o mais próximo, ou o Marlos, que é o brasileiro naturalizado como é que é? Ucraniano, olha? Que nasce na Ucrânia? Naturalizado ucraniano, ou também o Bailey. Então, esse daí é mais para quem acompanha futebol, vou conhecer o Bailey. Foi o melhor meia esquerda do campeonato alemão, da Bundesliga da última temporada. Atualmente joga no Bayer Leverkusen, só que o Bailey é um dos mais caros ali entre eles. E o último é o Berardi, meia direita do time do Sassuolo, também da Itália. Sassuolo que é um time um pouco menor lá da Itália, não disputa título, nada demais. O Oblak, que o Jurgen Klopp, que é o treinador do Liverpool, fala que o Oblak quase foi jogar no Liverpool, só que não foi por causa que acerto de salário, todo mundo sabe que a maioria dos jogadores europeus são muito mercenários e por isso o Oblak não foi jogar no time do Liverpool. O Valverde, que agora é o treinador do Barcelona, ele falou na entrevista, ficou super insatisfeito com a saída do Paulinho. Paulinho, que era titular do time dele, não gostou quando o Paulinho saiu e voltou a jogar na China, no Guangzhou Evergrande. Ele ficou mais satisfeito ainda por causa que a diretoria do Barcelona não fez força nenhuma para manter o Paulinho. Chegou a proposta, eles aceitaram logo de cara. E agora o rival do time do Barcelona, que é o Real Madrid, está bem próximo de anunciar o William. O William também ficou perto de ir para o Barcelona, só que o Barça preferiu contratar o Malcom. E agora o William pode ir para o Real Madrid junto com o Courtois. Os dois juntos pode dar 400 milhões de reais, mais barato do que só um jogador que foi o Neymar, e mais barato ainda do que só um jogador que é o Pogba, que pode estar voltando para o time da Juventus. E agora, uma coisa meio curiosa. Uma coisa que eu nunca vi no futebol foi agora o Arthur. O Arthur Kaique, aquele mesmo que era atacante da Chapecoense, e foi jogar no Pirâmides lá do Egito, o time do Rodriguinho, do Keno, do Alberto Valentim. Ele ficou um mês no clube e veio o time da Arábia e contratou ele. Pagou o dobro que o Pirâmides tinha pagado para levar logo de cara. Ele mal treinou, mal atuou com a camisa do time e já foi jogar em outro país. Sendo que lá o cascalho na Arábia é muito maior do que o do Egito. Não tem nem o que ver hoje de futebol. E o Giroud, que agora é a penúltima notícia,
O Giroud, aquele mesmo, campeão mundial com a França, 7 partidas, nenhum gol, 2 assistências, péssima Copa do Mundo e ainda levou moral. É isso aí mesmo. O Giroud, ele vai trocar o time do, acho que é o Chelsea agora, o Arsenal. Eu sempre confundo onde ele tá, se é no Arsenal ou no Chelsea, mas é o Chelsea. Ele tá no Chelsea agora. Ele pode estar trocando o Chelsea para ir jogar lá no Olympique de Marseille, que é o clube onde ele foi revelado. E o último é o Kovacic, meio-campista croata, jogou a Copa do Mundo também, só que de reserva e titular era o Modric. O Kovacic pode estar deixando o Real Madrid, já que já cansou de ser reserva, para jogar ou no Manchester City ou no Bayern de Munique, se ele também vai ser reserva. Já temos mais alguém só para encerrar, olha. Então, beleza. Como falou, com certeza, beleza, com certeza. Então tá, Clauzinho, eu já espero aqui novamente às quarta-feira, não só pra ti, mas pra todo mundo também. Quarta-feira eu já volto aqui novamente. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Só lembrando que às 3 horas da tarde, novamente, na quarta-feira. Já que eu tô pensando no negócio de trazer a história dos 10 que estão na lista lá dos melhores do mundo. Vou ver certinho, talvez eu traga pra vocês. Como vocês sabem, já fiz lá das seleções, economia, história e história do futebol. Na real, foi isso, né? Os 32 seleções da Copa do Mundo. E agora, talvez eu traga a história de um jogador todo o programa até chegar lá para setembro, coisa da bola de ouro vai ser anunciado. Então eu espero vocês aqui novamente às 3 horas da tarde, na quarta-feira. Tchau.